Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Papeando com as Famílias. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós estamos, aí há uma semana, praticamente uma semana, 7 dias, da celebração do Dia de Finados, aqui no nosso plano físico, aqui na Terra. E é sobre essa temática que eu faço convite a vocês para que hoje possamos conversar um pouquinho, possamos refletir, possamos trocar algumas ideias e a partir dessas reflexões, desse papo, possamos tirar alguns direcionamentos para o manejo, para como lidar com esse dia de finados, com as nossas crianças, à luz da doutrina espírita, que é, como a gente sabe, e eu sempre digo, a doutrina espírita ela é embasada nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus. O dia de finados é um dia que mexe com todos nós. Todos nós temos algum ente querido que não está mais aqui nesse plano físico conosco. Então, é um dia em que a lembrança, as recordações, a saudade nos faz visita. E como lidar com esse dia com as nossas crianças? Bom, na visão espírita, o dia de finados é uma oportunidade para a gente elevar o pensamento em oração pelos entes queridos, no plano espiritual, lembrando sempre que a morte física não é o fim de um ciclo, na nossa visão espírita. A morte física é o fim de um ciclo, não é o fim da vida. E dessa forma é importante que a gente possa ter algumas atitudes com as nossas crianças para ajudá-las também a passar por esse dia, por essa data, que, como eu disse inicialmente, sempre mobiliza alguns sentimentos, alguns desagradáveis, e como a gente pode ajudar os nossos pequenos nesse dia. O que importa, o mais importante é que a gente possa falar, ser honesto e direto com nossas crianças. Nós, os adultos, tem uma certa dificuldade, um certo receio de falar sobre morte com as crianças, com os nossos filhos, de falar sobre o desencarne. Mas não falar também não alivia todas as dúvidas que eles possam ter. Então é importante sim que a gente possa falar, que a gente seja honesto, direto, usar palavras claras, adequadas à idade da criança, é claro, evitando frases ou expressões que podem confundir ainda mais as crianças. Então a primeira sugestão, seja claro, seja honesto. Nós aqui nesse grupo, trabalhamos à luz da doutrina espírita. Então é importante que se explique, dentro da nossa visão, que explique às nossas crianças que o corpo físico é apenas um abrigo, é apenas a morada, e que o espírito deixa para trás esse abrigo, essa morada, essa veste, que o espírito não morre, que ele continua a sua jornada de aprendizado, de crescimento. Outra dica é falar sempre sobre o amor, reforçar que os laços de amor e afeto com quem partiu, eles não terminam. Nossos entes queridos continuam vivos dentro de nós, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças, e que o desencarne não elimina todo esse amor que temos por eles e eles
por nós, né? Então falar sobre isso, né? Que o desencarne não afeta esse laço de amor. Manter a rotina da casa, né? Que esse dia seja mais um dia na rotina de cada lar, né? Para também não despertar nas crianças um sentimento de estranheza. Outra dica é que possamos estar presentes, que possamos acolher a possível dor da criança, caso ela lembre, né, de um familiar que ela perdeu, os avós, um tio, os pais, né, um amiguinho, alguém próximo, né? Então, acolher essa dor dela, acolher esse sentimento, responder as perguntas dela, né? Poder dizer que a gente também, que nós também sentimos falta desse ente querido, mas que possamos fazer isso com serenidade, com esperança, né? De forma que possamos criar um clima ali para os nossos pequenos, para os nossos jovens e nossos adolescentes, de acolhimento e de segurança. Outra dica é falar, né, sobre a prece. Explicar que as orações e pensamentos de carinho que nós temos, elas chegam, né, aos nossos entes queridos, chega até eles confortando-os, fortalecendo, à luz da doutrina espírita, né, dizer a eles que nossos entes queridos que desencarnaram sentem todo o amor, toda a gratidão que sentimos por eles e que através da prece, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos podem chegar até eles. Outra postura, dica importantíssima é transformar a saudade, né? E isso até para nós, né? Não é só para as nossas crianças. Transformar, né? Às vezes aquela dor, aquele sentimento, né, de vazio com a ausência física do ente querido, né, em ações positivas, né, em saudade, mas a saudade que apazigua o coração, né, a saudade de quem tem a certeza de um possível reencontro, né, e transformar essa saudade num ato talvez de caridade, né? Isso é uma forma da gente homenagear nossos entes queridos que partiram. Nós, né, à luz da doutrina espírita, acreditamos, né, que a vida continua. Acreditamos que a morte, né, ela é o desprendimento do corpo físico, né, é a passagem para um mundo, para um outro mundo, e que o espírito continua existindo em outras dimensões. Então, que isso possa ser dito às crianças, né? Respeitando sempre a idade, o nível de entendimento dela. Tem uma coisa curiosa, né? Na verdade, talvez curiosa não seja a melhor palavra. Tem uma coisa interessante entre as crianças, é que se elas entenderam, né? Se elas entendem aquilo que estamos dizendo, elas vão ficar tranquilas, né? Elas só vão perguntar sobre aquilo que ainda tiverem dúvidas. Então, não tenhamos dificuldade de falar com elas, né, sobre, inclusive, o dia de finados, caso elas queiram e pergunte sobre. Né. Uma outra dica importante é o valor do pensamento. Então, que nesse dia possamos nos reunirmos com os nossos filhos, nossos familiares que ainda estão conosco, né, no plano físico, e talvez, né, no momento de oração, de prece, enviar vibrações de amor e gratidão por meio do pensamento, né? Isso é um forte e demorado abraço a quem já partiu. Então vamos, né, convidar as nossas crianças a dar um abraço aos nossos entes queridos que não estão mais aqui conosco no plano físico, através da prece, através do pensamento. Agindo dessa forma, né, a gente pode ajudar as nossas crianças, nossos jovens, a passarem por esse dia, né, que sem dúvida mobiliza lembranças, né, de uma maneira mais tranquila. Outra dica, né, importante
é que nesse momento em que estivermos, né, ali em pensamento, emanando toda a gratidão, que possamos também conversar com nossas crianças sobre os momentos alegres que tivemos, né? Sempre tem, né? Sempre tem alguma história interessante, sempre tem alguma história, né, engraçada, leve, que a gente viveu com nossos entes queridos e que pode ser lembrada com os nossos filhos, né? Isso também os apazigua, né? E traz o conforto diante dos sentimentos que esse dia possa despertar, né? Então que possamos passar, né, o próximo dia aí de finados amparados na certeza, né, de que a vida continua, que os nossos entes queridos, que as pessoas que amamos permanecem vivas dentro de nós, sempre, né? Um abraço fraterno a todos, né? Até o próximo encontro, que todos fiquem bem.